Irmãos, nosso oitavo estudo dessa nossa série sobre santificação, sobre santificação já passou alguns meses, certo? Sobre uma igreja terapêutica, e hoje a gente vai tratar sobre alegria, que uma igreja terapêutica, ou uma comunidade terapêutica que foi resgatada, que foi impactada pelo Senhor Jesus, deve ser conduzida ou deve viver de forma alegre, certo? Então, para começar, eu queria ler Filipenses 4. A gente vai usar bem o texto de Filipenses 4 hoje, mas só para começar, eu queria ler Filipenses 4:4. É um texto muito conhecido nosso, que diz assim, Filipenses 4:4. Alegrai, pois, sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai, pois, sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vamos parar aqui? Já a gente volta para o nosso texto de Filipenses, falando um pouco sobre alegria. Quando a gente lê o texto de Isaías 61 e vê que o profeta Isaías vai anunciar as boas novas e vai anunciar a regeneração, a obra que o Espírito Santo ia fazer na vida da igreja e na vida dos convertidos do povo de Israel, o profeta Isaías diz que no lugar do pranto, Deus derramaria óleo de alegria sobre o teu povo. No lugar do espírito angustiado, Deus daria vestes de louvor. O profeta Isaías usa esse paralelo para falar que no lugar de angústia, no lugar de pranto, Deus derramaria alegria e louvor sobre a vida do teu povo. Essas são as figuras ou as ilustrações que Isaías usa para apontar para o Messias que haveria de vir. É claro que o povo de Israel já poderia desfrutar pela fé, mas é isso que Isaías fala quando vai tratar acerca do Messias e das boas novas referente ao nosso Senhor Jesus. Então, ele vai falar de alegria, e nós deveríamos ou devemos tratar de alegria de forma muito séria. E alegria é contentamento, alegria é festa, alegria é estar satisfeito, alegria é estar em comunhão com o Senhor. Ou seja, a alegria é em tempos de prantos, em tempos de angústia, de sofrimento, que o crente pode passar por eles, é você entender que o Senhor tem sempre um bálsamo, sempre um renovo e sempre um conforto para dispensar sobre a vida do teu povo. Então, dizer que somos ou estamos alegres não é negar nem mentir para situações difíceis que nós passamos. Contudo, é entender que a alegria do Senhor é a nossa força, e independente dos que estejamos ou viermos a passar, nós estaremos sempre contentes, satisfeitos, alegres, em festa por aquilo que o Senhor já fez e continua sendo na nossa vida. Então, esse é o contexto de alegria. Então, toda obra regeneradora de Deus na vida do crente, seja justificação, santificação, seja regeneração, toda obra que o Espírito Santo faz na vida do crente tem o intuito de trazer na nossa vida uma alegria sem medida, uma alegria incondicional, uma alegria que não se compara com a alegria do mundo, uma alegria que vai redundar em gratidão e louvor a Deus, independente do que estejamos vivendo, uma alegria que vai redundar em uma vida de satisfação, de contentamento com aquilo que se tem, ainda que aquilo que se tenha não seja aquilo que gostaríamos de ter. Ah, pastor, eu gostaria de ter um pouco mais, eu gostaria de estar vivendo uma fase diferente da minha vida. Contudo, eu sou contente com aquilo que Deus tem me dado, satisfeito com aquilo que Deus tem proporcionado, sou alegre nele. Isso é a alegria do Senhor. Então não é uma mentira, não é uma maquiagem, não é simplesmente você fazer colocar um sorriso no rosto, quando na verdade por dentro você está extremamente insatisfeito, extremamente descontente, extremamente revoltado. Não é isso. A alegria do Senhor, ela não evita, ou talvez ela não encobre situações difíceis. Pelo contrário, a alegria do Senhor, ela independe e ela perpassa conosco em momentos difíceis, em momentos de luta. Então, entendam isso, o momento de
de crer que a alegria do Senhor é a nossa força, é em todos os momentos da nossa vida. E aí, de novo, acredito eu que uma comunidade cristã, bíblica, e como a gente tem tratado nessa série de estudo terapêutica, uma comunidade terapêutica, ela deve transmitir essa alegria para aqueles que se chegam no nosso meio. Então as pessoas que estão se achegando, as pessoas que estão conhecendo o Evangelho agora, seja por meio da nossa igreja, ou seja na tua família, ou seja na tua vizinhança, elas têm que olhar para a nossa vida e ver a alegria do Senhor, independente do que estamos passando, e essa alegria tem que ser transmitida a eles. Nós temos que chegar para eles e dizer, olha, não é simplesmente que eu esteja ignorando o momento que eu estou vivendo, mas é que a minha alegria, ela não está baseada, nem alicerçada naquilo que eu vivo, mas ela está alicerçada e baseada na obra e no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Isso é a minha alegria. Então, nós, como comunidade terapêutica, de novo, não estamos aqui para sermos enganados, para vivermos uma grande hipocrisia. Ah, pastor, está doendo, eu vou fingir que não está. Não está doendo, eu assumo que está doendo, mas ao mesmo tempo, em paralelo, eu tenho alegria no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. São coisas que caminham juntos, parecem contraditórias. Se você for falar para alguém do mundo isso, ele vai dizer, não, é impossível situações difíceis andarem lado a lado com alegria, porque a minha alegria não pode subsistir onde existem momentos difíceis. Só que a Bíblia vai nos ensinar que é o contrário. Vivemos momentos difíceis, vivemos momentos que talvez não gostaríamos de viver, mas vivemos ao mesmo tempo, mesmo não sabendo explicar como isso acontece, uma alegria de espírito, que somente aqueles que têm o Espírito Santo podem ter. Uma paz que somente, a paz a gente falou semana passada, mas parece que uma coisa está ligada à outra, né? Nós falamos que uma comunidade terapêutica ama, uma comunidade terapêutica perdoa, uma comunidade terapêutica tem paz, que excede todo entendimento, e hoje falamos de uma alegria que vai além daquilo que o mundo nos oferece. E aí, o primeiro ponto que eu queria citar é que essa alegria, ela deve ser diária. E é fato que ela deve ser diária, porque eu já disse que ela deve existir independente do que estamos vivendo. Então ela tem que ser diária. Em momentos de bênção, em momentos de vitória, é fácil. É evidente que você fala, pastor, estou super alegre. Contudo, quando eu digo que a alegria tem que ser diária, eu falo de propósito porque diariamente nós vivemos situações as mais diferentes possíveis. Então, se hoje a tua fase é uma fase boa, você está alegre, amém. É fácil. Contudo, se amanhã estiver reservado para você um momento difícil, a sua alegria tem que ser diária. Senão, eu acho até que se torna algo até um pouco pecaminoso, porque nós estaríamos, lembra, na situação de Jó, quando ele diz para a mulher, olha, nós recebemos o bem de Deus, e agora que Deus permitiu o mal, nós vamos blasfemar contra ele, vamos virar as costas contra ele. Então, quando a gente permite que a nossa alegria seja influenciada ou conduzida pelo momento que a gente está vivendo, o que a gente está dizendo para Deus é, eu sou ingrato, porque sempre que o Senhor foi bom, eu estive alegre. Mas nesse exato momento que o Senhor permitiu um vento, eu estou extremamente triste, extremamente insatisfeito e extremamente revoltado. Então isso gera ou beira o pecado, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, outra coisa interessante é que parece até um pouco incoerente, né? Falar de uma alegria constante em momentos, em épocas, em que a cada dia que passa, nós temos vivido mais e mais temos visto o aumento de doenças emocionais, onde facilmente as pessoas se tornam depressivas, se tornam, neuróticas e por aí vai. Agora mesmo eu conversava com o presbítero Adilson ali, e a gente falava um pouco sobre isso, que sem perceber às vezes, as nossas emoções trabalham e a gente não está nem sentindo. A gente acha que está 100%, que o corpo está ali bonitão, estou em pé, trabalhando, funcionando, mas às vezes a adrenalina, às vezes a emoção, o coração, a mente está numa velocidade que daqui a pouco a gente vai se deparar com uma doença emocional, precisando ou procurar um especialista, ou buscar a Deus mesmo em oração. A gente sabe que as duas coisas andam lado a lado, falamos sobre isso aqui também há poucas semanas, que uma comunidade terapêutica ela é uma comunidade que cura, mas ela é uma comunidade também que não nega que Deus usa os homens e os meios necessários para curar.
pode curar de forma milagrosa, como também pode curar usando os médicos. A gente tem vivido isso há pouco tempo aqui na igreja agora, com a nossa irmã Lorena. Então, assim, falar de alegria diária, né, numa sociedade que a cada dia que passa, o mal do século são as doenças emocionais, não vou nem falar doença, às vezes até mesmo as aflições da mente e do coração, é algo que parece incoerente, mas não é. É justamente para animar, alegrar, para mudar a perspectiva dos crentes, que é necessário que a gente fale de alegria, e que essa alegria tem que ser diária. Então, assim, não é difícil, inclusive pastores, você encontrar crentes que vivem uma vida, e aí eu não estou dizendo de ter momentos, estou dizendo de viver uma vida cabisbaixa, viver uma vida desanimada, viver uma vida miserável, viver uma vida deprimente, viver uma vida que não expressa alegria, prazer, comunhão, intimidade com Deus. Isso é deprimente, porque assim, podemos viver momentos difíceis? Sim. Podemos passar por momentos difíceis? Sim. Mas viver desanimado, cabisbaixo, indiferente, viver eternamente, como é que eu vou falar, insatisfeito com aquilo que Deus tem feito na minha e na tua vida, isso é complicado. Então, o problema, sabe qual é? É que nós crentes, e aí eu não vou nem colocar as pessoas do mundo, porque eles não têm a obrigação de entender isso, mas o problema é que quando nós crentes nos deparamos com alguns problemas, nós fazemos de tudo, ou buscamos tudo que está ao nosso alcance para suprir as nossas tristezas, os nossos dramas, as nossas aflições, as nossas incoerências, e a gente acha que com a força do nosso braço e com aquilo que a gente conhece, eu estava falando ali agora mesmo com o pastor Hamilton e com a Dilson, que eu vou procurar um médico talvez amanhã, que eu estou com muita dor no pescoço, e eu comecei achando que era um torcicolo, e aí tomei um monte de remédio, passei um monte de cataflã, e não está melhorando de jeito nenhum, e a sensação é horrível. Então, assim, a gente busca resolver os nossos problemas da nossa maneira, e assim é também com relação à alegria. O ser humano, ele acha que se ele suprir todas as necessidades da vida dele, minha necessidade é dinheiro, se eu suprir essa necessidade, a alegria vai vir. Minha necessidade é emocional, se eu conseguir um novo relacionamento, minha alegria vai vir. Minha necessidade é um emprego novo, se eu mudar de emprego, minha alegria vai vir. Só que o que o ser humano não entende é que é impossível para o ser humano suprir todas as suas necessidades de maneira que eles venham se sentir alegres no Senhor. É impossível para o ser humano, é impossível. Se você não buscar em Deus e somente nele a alegria que supera tudo, você vai chegar ao final da vida, como a gente estava conversando agora, com uma estafa mental, com uma estafa emocional, e falar assim, caramba, eu já tentei de tudo e não consigo resolver o meu problema. Por quê? Porque provavelmente você está buscando resolver o seu problema, quando na verdade você deveria buscar em Deus resolver o teu problema emocional e aí de todos os outros aspectos. Então, assim como foi impossível para o homem resolver o problema do pecado, foi necessário que Jesus entrasse no meio e resolvesse o problema do pecado, da distância entre Deus e os homens. É a mesma coisa com relação à nossa alegria, é a mesma coisa com relação à nossa satisfação. A gente acha que pode nos satisfazermos, ou achamos que podemos suprir as nossas necessidades, contudo a gente se engana quando a gente não lembra que só quem pode fazer alguma coisa pela nossa vida é o Senhor Jesus. Em Neemias 8, versículo 10, parte C, diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Um texto que a gente repete constantemente, Neemias 8, 10, parte C. Então, queridos, a alegria humana é passageira, transitória, ela está alicerçada nos prazeres e nas coisas que este mundo nos oferece. Mas a alegria do Senhor, ela é diferente, ela é eterna, porque ela está alicerçada, ela está baseada, ela está condicionada ao sacrifício de Jesus. E o sacrifício dele é infalível. O sacrifício dele não pode ser anulado. O sacrifício dele já foi feito há mais de 2000 anos atrás por mim e por você. Sendo assim, queridos, alegre-se no Senhor. Então, Deus tem poder para ser a nossa força.
Sendo assim, quando Paulo diz que a alegria do Senhor é a nossa força também, aos Filipenses, ele está dizendo que simplesmente essa alegria é a nossa força porque Deus é forte. E Deus sendo forte, nada pode tirar essa alegria que reside no coração de um crente. A alegria de saber que era um pecador, condenado e que um dia foi resgatado pela mão do Senhor. A alegria em saber que vivíamos uma vida sem perspectiva nenhuma e hoje temos perspectiva em Cristo Jesus. Uma alegria em saber que o nosso futuro era incerto. Não sabíamos o que o futuro nos reservava, mas hoje nós sabemos que o futuro nos reserva morada, vida eterna, gozo eterno, louvor eterno na presença de Deus. É isso que nos traz alegria. Ah, pastor, posso me alegrar com o meu trabalho? Pode. Posso me alegrar com minha situação financeira? Alegre. Posso me alegrar com minha família? Deve se alegrar. Contudo, ainda que tudo isso que eu citei passe por crise, a sua alegria maior tem que estar no Senhor, porque Ele é forte e ninguém pode tirar dele a nossa alegria que vem dele. Então, lembrando que lá em Gálatas 5, 22, no fruto do Espírito, um dos gomos do fruto é a alegria. Então a gente também, né, e aí isso serve primeiramente para mim, porque eu tenho que tratar isso todo dia. A gente vê muito crente turrão, muito crente durão, e eu sou um pouco assim, muito crente, enfim, que não se alegra por nada, não ri com nada, não pode contar uma piada. Claro que existem piadas que não convêm ao crente, mas sabe, crente que não brinca por nada, ele vive ali naquela tensão o tempo todo. Eu sei que de vez em quando eu me porto assim. Isso é errado, porque se um dos gomos do fruto do Espírito é a alegria, ser um crente carrancudo o tempo todo, nervoso, estressado, você está indo na contramão do que é o fruto do Espírito. Então há momentos de seriedade, há momentos que devemos tratar as coisas com seriedade, com dureza, sim, mas se não existe alegria na vida do crente, com certeza esse crente tem sido zeloso demais pelas outras coisas, mas tem esquecido que também nos é dado como fruto do Espírito a alegria. E se a gente não tem se alegrado como igreja, como família, como pessoas mesmo, queridos, algo está errado, certo? Então, alegre-se no Senhor. E aí, eu lembro também que, apesar de tudo isso, existem muitos ladrões da alegria, né? Tem até peça muito famosa falando sobre isso. E aí, a Bíblia cita dois exemplos muito duros, né? Que, claro, o pessoal pode citar assim, o ladrão da alegria pode ser alguém que te faça mal, pode ser uma decepção, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração nos engana, é isso que diz em Jeremias 17:9. Então, cuidado, porque talvez os seus sentimentos que brotam do coração podem te enganar e roubar a sua alegria que deveria estar no Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Algo que eu já estou falando desde o início. Se o seu sentimento, por exemplo, para com a sua esposa, começa a sofrer um problema, você entrou em crise no seu relacionamento e o seu sentimento, o seu coração começa a se adoecer, começa a se entristecer. E se aquele sentimento enganoso de crise no seu relacionamento começar a afetar o seu relacionamento, a sua alegria para com o Senhor, pode ter certeza que o seu coração enganoso começou a ser um ladrão da alegria. Aí você fala, como pode isso, pastor? O meu próprio coração, o meu próprio sentimento vai roubar a alegria do Senhor? Sim, cuidado. A gente às vezes fica preocupado com o vizinho, com o patrão, com as coisas que estão à nossa volta, mas na verdade, se a gente não tomar cuidado, o nosso próprio coração rouba a alegria do Senhor, que deveria estar em destaque na nossa vida, que deveria iluminar a nossa vida. E aí, eu queria te dizer, não espere você sentir alegria, busque sentir alegria, pense alegria. Lembra o que diz em Lamentações 3:21? Trazei à memória aquilo que pode lhe dar esperança, porque o problema é que quando o nosso coração fica amargurado, o problema é que quando o nosso sentimento é abalado, a gente começa a trazer à memória o quê? Remorso, tristeza, fica remoendo aquele negócio 20 vezes, e isso vai entulhando a alegria. Então não espere o seu coração te impulsionar a estar alegre. Faça da alegria, como é que eu vou dizer, uma verdade absoluta. Não espere o seu coração desejar estar alegre, esteja alegre, pense alegria, fale alegria, ou melhor, viva a alegria, porque se você esperar o coração te dizer quando estar alegre, se você esperar às vezes até a razão
a tua mente te falar, ó, agora é a hora de estar alegre, provavelmente a tua mente e o teu coração podem te enganar. Então cuidado com isso. Traga à memória aquilo que pode trazer esperança e alegria para a tua vida. E evite ficar remoendo, evite ficar toda hora lembrando de fracasso, de tristeza, de erro, entendeu? Se já se arrependeu, se já foi perdoado, se já passou, levanta a cabeça, olhe para o alvo, olha para Cristo, meu irmão, e viva alegre. Eu sei que o que eu estou falando aqui é algo muito difícil, mas é necessário que eu fale isso para você e fale até para mim também, para que eu aprenda a viver isso. Aprendi a viver isso, já falei isso aqui na igreja, da pior maneira possível, mas aprendi a viver alegre, mesmo diante das lutas e das dificuldades. Então, ainda que esteja sendo difícil para você, eu não posso deixar de pregar e de te ensinar isso, porque é exigência de Deus para mim, para a tua vida. Encher a nossa memória, encher o nosso coração, encher o nosso ser da alegria que vem do Senhor. Foi isso que Paulo nos ensinou em Filipenses 4, no versículo 8, enquanto as pessoas tentam encher a sua mente daquilo que não edifica, que não ajuda em nada, Paulo disse para os Filipenses 4:8. Vamos ver o que Paulo manda ocupar a mente dos filipenses? Olha o que Paulo diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a gente tem que parar com esse negócio de ocupar o nosso pensamento com aquilo que não agrada a Deus, com aquilo que não edifica, com aquilo que não traz louvor, com aquilo que não é bom, certo? Ah, pastor, de novo, o senhor está dizendo que eu tenho que fingir que não estou passando por problemas? Não, mas eu estou dizendo que o que tem que ocupar a sua mente e o seu coração são as coisas que trazem louvor ao Senhor. Então Paulo não cansou de orientar isso aos filipenses. O texto que a gente leu para abrir, Filipenses 4:4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Em Filipenses 3:1, Paulo diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, o fato do pastor repetir as mesmas coisas também não nos desgosta, mas é segurança para a igreja que nós falemos de algo que às vezes é tão banal, deveria ser normal, o crente estar alegre. Então, estejam sempre alegres, é mandamento do Senhor, é mandamento de Paulo e deve fazer parte da nossa vida. Então, eu disse que a alegria nossa independe de circunstâncias e ela deve ser diária. E que ela não nega o sofrimento e não nega as dificuldades, mas ela anda lado a lado, sempre derramando sobre o sofrimento um bálsamo, um renovo, um conforto que vem do Senhor. É isso que existe. Outra coisa, a alegria também deve ser demonstrada, ou a alegria deve redundar em louvor. Então, o cristão deve expressar a sua alegria por meio de louvor. E quando eu estou falando que a nossa alegria deve ser expressa por meio de louvor, não estou falando apenas de canções, estou falando de orações que demonstram alegria e gratidão a Deus, estou falando de atitudes, estou falando da maneira como a gente vive e se porta no nosso trabalho, na nossa vizinhança, no meio da nossa família. Então, palavras, gestos, atitudes, louvor, canção, oração, tudo isso deve expressar a alegria que habita dentro de nós por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele ainda vai fazer por nós. Então o louvor deve ser um momento de exaltação, enaltecimento e elogio a Deus. Então ter uma vida de louvor não é ter apenas uma vida de cantoria. Ter uma vida de louvor é ter uma vida que expressa alguém que é grato, alguém que é feliz, alguém que é alegre, porque um dia teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. Então, quando esse louvor é direcionado a Deus, ele se transforma em adoração. Quando essa oração é direcionada a Deus para demonstrar alegria e satisfação, ela se transforma em adoração. Quando a nossa postura de vida demonstra para aqueles que estão à nossa volta alegria, satisfação, fidelidade, comunhão com Deus, ela se transforma em adoração. Então ter uma vida de adoração, ter uma vida de louvor, vai muito além do que cantar 24 horas. É
estado de espírito, se assim eu pudesse dizer. É uma atitude, é uma filosofia de vida, se assim eu pudesse dizer. Viver sempre satisfeito, alegre e contente com aquilo que o Senhor nos tem dado. Então, difícil é, mas pode ser vivido. Lembra quando a mulher samaritana vai diante de Jesus e diz: Senhor, aonde devemos adorar? E aí Jesus fala: olha, eu não estou muito importando, eu não estou muito preocupado com uma religiosidade. O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não apenas no momento do louvor, não apenas no momento do culto, não apenas no momento que a gente se reúne aqui na quinta-feira. O Pai procura aqueles que o adorem 24 horas, em espírito e em verdade, ou seja, filosofia de vida, postura de vida. É uma decisão viver alegre, estar satisfeito, ainda que, de novo repito, os dias estejam difíceis. Junto conosco, ou a todo momento, caminha o bálsamo do Senhor, que é a nossa alegria. Então, é isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Hebreus 13:15, abre comigo lá em Hebreus 13:15. Em Hebreus 13:15, nós observamos que o louvor da nossa vida, seja ele por canção ou não, ele é sempre por meio de Cristo, oferecido a Deus, como fruto de lábios que reconhecem Jesus como Senhor. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Tem um louvor, né, que a gente canta aqui na igreja que fala um pouco isso. O meu louvor, Senhor, é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o louvor aqui que é oferecido a Deus é por meio de Jesus. Lembra, eu falava sobre isso há pouco tempo aqui na igreja numa pregação. A gente só ora porque Jesus nos dá permissão para orar, nos dá acesso ao Pai. A gente só louva porque louva por meio de Jesus. A gente só adora porque adora por meio de Jesus. A gente só serve porque serve por meio de Jesus. A gente só vai ser salvo porque é salvo por meio de Jesus. Ou seja, tudo na nossa vida é por meio ou por causa de Jesus. É tudo dele, por ele e para ele. Então, uma vida de louvor é uma vida de adoração por meio de Jesus a Deus, que é o único digno de toda honra, glória e louvor. É fruto de lábios que já confessaram e que professam todos os dias que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e que nele reside a nossa alegria e a nossa força. E ela não está alicerçada ou baseada naquilo que o mundo diz ou naquilo que nós estamos vivendo no decorrer da nossa vida. E para terminar, o terceiro ponto que eu queria citar é que devemos também ter alegria no encorajamento, ou que a nossa alegria deve ser motivo de encorajamento. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Quando a gente pega o texto de Neemias, capítulo 8, do 10 ao 12, e até mais extenso, você vê que é aquela passagem que Neemias e Esdras descobrem um rolo da lei que estava perdido há anos. O povo de Israel estava sem a palavra do Senhor, e naquele momento, quando ele se coloca de pé e fica 12 horas aproximadamente só lendo a lei, o povo se coloca a chorar, o povo se coloca em prantos, o povo fica desesperado, o povo se derrama aos pés do Senhor. Mas aí Neemias para e Esdras fala assim: para, não é momento de vocês se desesperarem, não é momento de pranto, não é momento de tristeza. Vocês devem fazer o seguinte: este é um momento de encorajamento, é um momento de consagração, é um momento de louvor e adoração. Comam, bebam, se alegrem. Façam o seguinte: mandem porções para aqueles que não têm nada hoje. Façam boas ações e se alegrem no Senhor, porque o fato de termos resgatado a palavra do Senhor, o fato de estarmos novamente em posse da lei do Senhor, é um motivo de gratidão, alegria, exaltação. Então o dia do Senhor não deve ser um dia que deve ser imerso ou conduzido por tristeza e pranto. Então, o que Neemias e Esdras estavam dizendo é que, mais uma vez,
o povo deveria estar contente, alegre e satisfeito, porque o Senhor estava no meio deles. Isso era suficiente. Novamente, voltando para Filipenses, no capítulo 4, lembra que Paulo diz para os Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece? Ou seja, nesse texto está subentendido uma alegria incondicional, e uma alegria que encoraja os irmãos a estarem alegres, independente do que estão vivendo, porque Paulo diz, eu sempre falo desse texto, olha, eu sei ser humilhado, sei ser honrado, sei passar fome, sei ter fartura, então eu de tudo um pouco tenho experiência. Aí Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então o que esse texto está dizendo é que a alegria deve encorajar os crentes a viver sempre satisfeitos na presença do Senhor. Então tudo posso, é um encorajamento à alegria. Outro texto mais na frente, Paulo vai chamar os filipenses e vai dizer, olha, alegrem-se. Na verdade, acho que é para os Colossenses, acho que é em Colossenses 1:24. Paulo diz, olha Colossenses, alegrem-se porque Deus está no meio de vós. Então, queridos, a alegria nossa tem que ser independente do que vivemos, ou do que estamos, ou do que iremos viver. A nossa alegria tem que ser constante na presença do Senhor. E aí eu vou mais a fundo, e talvez os irmãos até fiquem assustados, mas a Bíblia nos ensina que até mesmo no meio da dor, da luta e da perseguição, nós devemos estar alegres. Quer ver um exemplo disso? Sermão do Monte, Mateus 5. Jesus vai falar que nós deveríamos nos regozijar e nos exultarmos quando fôssemos perseguidos. Mateus 5, versículo 12. Jesus vai dizer assim, olha, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, Jesus está dizendo, olha, se um dia vocês vierem a serem perseguidos e a serem caluniados, a serem difamados, se alegrem, regozijem, exultem por isso, porque vocês estarão fazendo ou passando pela mesma coisa que os profetas passaram. Outro texto muito interessante é que em Atos 5:15, os apóstolos, depois de serem açoitados, o texto diz que eles ficaram alegres porque foram considerados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Atos 5, 40 a 41 diz assim, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Aí olha o 41. E eles saíram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, por mais que hoje, no evangelho da só vitória, no evangelho do sabor de mel, no evangelho gospel, seja muito difícil você ouvir isso, o que a Bíblia nos ensina é, inclusive, se alegrar e se regozijar, até quando a perseguição chegar, até quando a afronta chegar. E aí, puxo a orelha dos irmãos e puxo a minha também, é muito mais fácil a gente querer revidar, é muito mais fácil a gente querer devolver na mesma moeda, é muito mais fácil a gente querer responder na mesma via. Contudo, a Bíblia nos chama a nos alegrar quando formos perseguidos, afrontados, caluniados, difamados, mas com o passar do tempo, e eu confesso que isso é uma verdade bem triste, a igreja tem esquecido isso e tem trazido para dentro dos templos a filosofia do mundo, que é fez, devolva na mesma moeda, fez, faça igual, de igual medida. Então, cuidado com isso, tá? Porque não é isso que a gente aprende na Bíblia. E também lá em Colossenses, Paulo diz que se regozijava por sofrer em favor da igreja de Colossos e da igreja de Cristo Jesus. Então, meu irmão, a alegria do Evangelho, a alegria da cruz, a alegria de Cristo, a alegria da igreja, ela não é, definitivamente não é a alegria do mundo. Ela não está, jamais esteve pautada ou sustentada por aquilo que se tem, ou por aquilo que se está vivendo. Ela sempre esteve, sempre estará alicerçada e sempre será movida pela glória, pelo louvor
e pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se por algum momento, e também isso não é o fim do mundo, mas se por algum momento você viveu ou tem momentaneamente vivido dessa forma, permitindo que as circunstâncias do mundo e até o seu coração mesmo roube de você a alegria que deveria estar alicerçada só no Senhor, talvez hoje seja o dia que Deus te trouxe e também me trouxe aqui para me lembrar que a minha alegria independe de qualquer coisa. Independe de qualquer coisa. Não é isso? Martim Lutero, se não me engano, acho que é Lutero, que diz que ainda que a cama dele fosse colocada no mais terrível abismo, se o Senhor lá estivesse com ele, ele estaria alegre, lá seria o céu para ele. Então esse tem que ser o nosso pensamento. Ainda que estejamos vivendo noites terríveis, traiçoeiras, a nossa alegria encontra-se no Senhor. E eu acredito, e por mais que eu saiba que isso é difícil de viver, mas eu acredito que isso é até saudável, sabe por causa de quê? Quando você vive murmurando, remoendo, fazendo igual vaca faz, né? Trazendo de volta para comer várias vezes. Isso aí, mais ou menos isso que o Sandro falou aqui. Você só piora a sua situação e só vive uma desgraça pior. Contudo, quando você vive uma situação difícil, se alegrando do Senhor, sabendo que Ele tem consolo, conforto, um bálsamo que renova e que traz alívio, até essa luta se torna mais fácil, se torna mais tranquila de passar. Agora, se você quiser viver a sua luta imerso na luta, pode ter certeza que vai ser muito mais difícil. Então é até uma ajuda, é até uma ferramenta que Deus nos concede a alegria acima de todas as coisas, certo? Para terminar, ainda nas orientações, o apóstolo Pedro, na sua carta, em 1 Pedro, no capítulo 3, o trecho é um pouquinho grande. Não, 1 Pedro 1. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao 9, o trecho é grande. Pedro vai orientar os cristãos que eles, nos momentos de aflições, eles deveriam também ter uma postura digna de crente, ter uma postura digna, a todo momento exultando, louvando e se alegrando no Senhor. Quer ver? 1 Pedro, do 3 em diante, ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Então ele está dizendo, olha, bendito seja Deus por isso, pela salvação, pela herança, pela ressurreição de Cristo, pela bênção que está guardada para a gente. Aí ele segue, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultai, embora no presente momento, no presente, por breve tempo, seja necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde, olha o que vai redundar, a provação, a luta, ela vai redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então esse texto diz, olha, primeiro, bendito seja Deus e Pai por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez, e por aquilo que Ele continua fazendo, que é garantir a nossa herança no céu, pela ressurreição de Cristo. Depois Ele diz, olha, alegrai-vos, exultais. Aí Ele diz, ainda que, e Ele é bem claro, que por breve momento, vocês tenham que passar por provações, por aflições, alegres, e que isso seja motivo de louvor, glória e honra, alegria indizível, ele diz, cheia de glória. Então o apóstolo Pedro nos ensina qual deve ser a postura de um crente nesta vida, ainda quando esperamos ou aguardamos a volta do Senhor Jesus, ou que Ele nos chame para estar eternamente com Ele. Então, lembramos daquela oração
do profeta Abacuque, bem famosa, que diz que ainda que, ou seja, ainda que qualquer coisa não aconteça, Abacuque é bem claro em dizer que todavia ele se alegraria no Senhor. E aquele texto é muito interessante porque, claro, não vou perder tempo aqui aplicando cada um das passagens daquele texto, porque o texto, gente, a Bíblia quando não está usada, agarra tudo. Hebreus 3, do 16 em diante, diz assim: ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então, repetindo, ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, que essa seja a nossa oração também, que essa seja a nossa canção, que essa seja uma verdade, que essa alegria ensinada por Jesus, ensinada pelos apóstolos, ensinada por Abacuque, ensinada por Isaías, quando diz: no lugar de vestes de pranto, no lugar de pranto, alegria, no lugar de vestes de tristeza, ele nos daria vestes de louvor. Que isso seja verdade na minha vida, na sua vida e na vida da Igreja Congregacional de Andorinhas. Que as pessoas que se acheguem a essa igreja vejam aqui pessoas de carne e osso, que choram, que sofrem, que passam por situações difíceis, que têm os seus dramas, mas que não se deixam levar pelas circunstâncias do mundo, que não colocam a sua fé, a sua paz, a sua alegria, o seu amor, a sua certeza, a sua vida nas coisas do mundo, porque as coisas do mundo são passageiras, transitórias e momentâneas, mas nós aguardamos naquele que é eterno e jamais passará, naquele que prometeu e não pode mentir, naquele que tem coisas infinitamente maiores reservadas, naquele que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que ele tem reservado para aqueles que o amam. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da alegria da Igreja Congregacional de Andorinhas. Não são apenas 69 anos, é o Senhor Jesus que nos conduz a cada semana nessa igreja. É o motivo da nossa alegria. Que isso seja verdade na minha vida em primeiro lugar. Estou aqui de pé, mas que isso também seja verdade na vida de cada um dos irmãos, independente do que a vida nos reserva. A nossa alegria vem dele, e o Senhor é a nossa força e o motivo da nossa alegria. Amém, queridos? Encerrar?